Boa noite, gente linda! Hoje é o dia do perfeccionismo e da autocrítica. Você está preparado? Botei já uma musiquinha até um pouco mais levezinha. Já tô botando uma musiquinha mais leve. Vamos convidar a Nath para participar com a gente, como sempre, nas terças-feiras desse mês de fevereiro. Vamos lá. Boa noite, Aline, Dri. Boa Boa noite, noite. Nath. Eu até botei uma musiquinha. Botei uma musiquinha para descontrair um pouquinho o nosso momento e Eu falar vi. sobre o seu momento ontem, né? De live ao vivo. Não sei quem viu, mas, né? Aline, te vi dando oi, mesmo tu dizendo, ai, ela nem sabe quem sou eu. Claro que eu sei quem é você. Eu sei o que você fez no verão passado. Mentira, nem sei nada. Gente, hoje é dia de perfeccionismo e a gente precisava já começar essa live descontraída, porque a autocrítica e o perfeccionismo, ela acaba com a gente, não é mesmo, dona Natiele? Com certeza. Eu que o diga. É verdade. Então, essa voz interna que nos paralisa hoje acabou. Porque ela não vai ser mais tão firme, porque esses gatilhos, eles vão ser vistos conscientemente. Para E quem não viu ontem, boa noite para todo mundo. Para quem não viu ontem, dona Natiele e seu mano fizeram uma live maravilhosa, cantando ao vivo. E dona Nath pegou o microfone e cantou como se não houvesse amanhã. sim. Nath, me conta o que foi aquilo. Não, eu já cantava, né? A gente tinha uma época que eles tinham um karaokê, tinha um galpão, né, no sítio onde a mãe morava e tinha o karaokê. Então a gente cantava, né? E o Vitor, ele, além de compor, ele também canta, né, como hobby. Então a gente já cantava, só que eu nunca filmei. Né? E aí várias pessoas falavam, ah, tu canta muito bem e tal. E eu não, sinceramente, não acho, não dou muita bola para Canta isso, mas muito bem, tu canta muito bem. Inclusive, Dona Sandra sempre me fala que ela também ama cantar e dançar, enfim. Acho que essa veia artística veio também da vossa mãe, porque ela também gosta. E ontem eu, assim, ó, sério, fiquei. Porque ela já tinha me falado dela, né? Eu nunca tinha perguntado pra ti, sabia do Vitor, claro, né? Mas sim, assim, gente, eu fiquei abismada com o talento de vocês. Parabéns. obrigada. E eu, justamente por ser muito autocrítica, eu não. Ah, não, as pessoas falam, sabe? Ah, como tu canta bem. E eu, ah, tá, tá bom, tá bom. Mas Não, eu mas gosto de. sério, Mas vocês eu gosto de dois, cantar. vocês têm uma presença de palco. Se estivessem em palco, ia ser assim mesmo. Mas enfim, é algo que eu gosto. Eu gosto de cantar, só nunca tinha filmado, né? E aí ele me convidou ontem para fazer a live, que ele gosta de fazer. Volta e meia ele tá fazendo. E aí eu fui. E isso realmente é algo que em um passado não muito distante eu nunca faria. Coisas que eu nunca faria, eu faço, hoje eu já faço, né? Depois de muita terapia, de muito autoconhecimento mesmo e de identificar muitos padrões de comportamento, eu consegui quebrar muitas e eu ainda luto por isso, né? Agora há pouco mesmo eu postei um stories falando porque eu fiz uma enquete ali, né, um pouquinho antes, Aham. hoje ainda à tarde, perguntando se o perfeccionismo e uma exigência alta com as pessoas já tinham paralisado elas, né? E ficou um pequeno erro de concordância na minha pergunta, e porque eu escrevi correndo e eu ia colocar só perfeccionismo, e aí eu coloquei uma outra coisa e eu não ajustei a concordância, e aquilo ali me. Ai, meu Deus, mas eu deixei, porque hoje eu já não tenho mais me preocupado tanto com isso, né? Exatamente. Em outro momento eu teria apagado, e foi o que eu fiz, eu falei no Stories isso ali agora. E aí eu não apaguei. Então eu venci, tava comemorando ali no story, né?
com as pessoas que eu não apaguei e se fosse em outro momento eu teria apagado. Então, essas Olha que coisas, é piada. Que sim, coisa. são pequenas atitudes que vai assim mesmo, sabe? Realmente é eu me desafiando a não focar tanto nisso, porque senão eu realmente vou ficar paralisada e não vou fazer nada. Não vou postar nada, não vou, sabe? Mas realmente o meu histórico de autocrítica e perfeccionismo é muito alto. É além do normal, Flávia. Então, tudo que eu tô fazendo hoje é um desafio muito grande, mas eu tô me desafiando e aos poucos tá melhorando. Mas só para vocês saberem, já começando expondo isso, porque realmente é muito forte. Uma das coisas que a gente fala muito, né, Nath, eu e tu, porque a nossa amizade, minha e da Nath, começou porque nós somos colegas psicanalistas e a gente é colega da mesma escola. E com isso, o que é verdade, o Vitor cantou, o Vitor e a Nath ontem cantaram Medo, eu não discuto mais. E aí eu vi que o Vitor colocou aqui que são mais de 1.700 visualizações, o que vocês merecem muito, porque Deus estava maravilhosa, eu só assisti o finalzinho, mas mesmo assim estava muito boa. O que a gente vem conversando, eu e a Nath, e eu convidei ela para estar comigo, principalmente nas lives e nesse desafio. Quando eu faço desafio com ela, sim, sempre é para também me desafiar, né? Porque para mim eu não tenho um problema com falar, não tenho, para mim é muito tranquilo. Só que quando eu falo, eu vou meio no flow, né? Então, essa coisa do flow, às vezes ele faz o quê? Ele faz com que depois eu pense, meu Deus, fiz cagada, não deveria ter feito. Hoje mesmo mandei uma mensagem para a Nath, porque eu estou mandando algumas propostas que estão me pedindo orçamento para trabalhar, né, com algumas palestras que eu tenho agora para o Dia da Mulher. E eu falei, Nath, acho que eu falei demais, porque eu fiz algumas pontuações do que é importante, né, para algumas empresas. Aqui na Serra a gente tem muitas empresas que são indústrias, né? Então vem de uma cultura muito de não olhar para o seu funcionário como apenas como uma força braçal. E eu acho que hoje a saúde mental ela precisa ser vista, olhada, esmiuçada. Não é apenas uma força, não é apenas um funcionário. Ele é uma cabeça, ele é uma pessoa que pensa, tem corações e tem coração que é... o Vitor. E aí, o que acontece? Quando a gente quando a gente trata com pessoas, a gente tem emoções. E aí a gente precisa, esse problema, né, do Vitor de falar demais quando bebe, provavelmente também existe nas empresas, às vezes a pessoa acaba não falando, não trazendo, e essa autocrítica em grandes empresas também ficam forte, né? Então eu acho que essa voz a gente precisa nos escutar. E dar nome para essa voz é entender e dar autoconhecimento para ela, né? Que bom, o Vitor também tá falando, o Vitor, nosso colega aí, eu não sou isso não. Não, não, mas aí é o outro Vitor, Vitor. Ele achou que nós estávamos falando dele. Nós estávamos falando do Vitor, irmão da Nath. Agora tem muitos Vitor na live, então vocês não se confundam dos Vitor. Nath, eu tenho uma pergunta para te fazer nessa pontificação já. Quando que tu acha que tu entra mais no teu modo autocrítica? Tu tem um start assim? É que é o tempo todo, Flávia. É o tempo todo. Sabe? Eu tenho que estar o tempo todo me puxando e me. Não, tá tudo certo. Eu fiz o melhor que eu pude. Não, tá bom assim. Vai assim mesmo. Sabe? Não tem um momento específico. É o tempo todo. Com tudo que eu E vou fazer. ele vem no pensamento primeiro, no corpo ou no comportamento? Onde ele vem primeiro? No pensamento. No pensamento. É, Sim. para mim, quando ele vem também, ele vem no pensamento. É tipo, mas é uma.
tã, e acabo me xingando. É assim que tu faz também? Ou Olha, eu acho que eu não me xingo mais hoje. Mas eu consigo perceber que é um padrão muito forte em mim, tanto que eu tenho que estar o tempo todo voltando para a consciência e pensando, não, essa voz não é minha, não vou acreditar nisso, vamos fazer do jeito que dá, vou dar o meu melhor e tá tudo certo, né? Ah, mas podia ter ficado melhor, aí vem a voz, sabe? Ah, mas podia ter feito um pouquinho mais. Ah, mas podia ter melhorado isso aqui ou aquilo ali. Sempre vem, é muito forte. E então, assim, para iniciar, né? A gente vai começar falando que o perfeccionismo nada mais é do que medo, né, Flávia? com certeza. E um medo disfarçado, né? Ele tem. Vamos falar agora no Eu Boa não sei Noite. se tu ia me perguntar mais alguma coisa, então tu pode ir perguntando, é só para Não, ir é, fazendo uma é, introdução aqui depois para o eu pessoal entender. Com certeza, perfeito. E depois eu vou te perguntar, mas eu vou perguntar para todo mundo, porque eu acho que é muito importante pedir para todo mundo e todo mundo esteja consciente e aqui presente também, né, nesse momento. Sim, Como tu falou do medo, o medo ele vem fantasiado. Vamos falar do carnaval, né? O medo ele vem fantasiado de exigência, porque aí a gente acaba se exigindo, né, e dizendo, eu não sou bom o suficiente, eu não vou conseguir, a minha voz é horrível. Hoje eu tava falando com a minha mentora, ela me disse, eu tô gripada, mas eu vou gravar da mesma forma, porque eu não quero mais deixar de fazer alguma coisa e tal. Então, eu acho que isso é o principal, né? A gente acaba fazendo por uma exigência e o medo de falar, né? A gente acaba não fazendo aquilo que tem que ser feito, né? O Vitor falou, né? Temos que fazer as coisas com o máximo de entrega. É exatamente isso. E é o fazer, né? Eu até anotei algumas frases que é o feito é melhor que perfeito. Muitas vezes a gente precisa o tempo todo se cobrando, aí a gente acaba procrastinando, porque aí não fica perfeito, a voz não fica boa, o tom de voz, porque eu sou tímida, porque eu tenho vergonha, e na verdade não é. Esse medo, ele tá com a fantasia de carnaval e dizendo que é uma exigência. Só que não é, é um medo. É um medo. E aí a gente vai buscar isso, né, Nath? sim, exato. É como se fosse uma lucidez. É como se a pessoa achasse que não, eu tô sendo perfeccionista porque eu tô sendo lúcido. As coisas precisam ficar bem. Uma vez, uma paciente me falou que ela achava que esse discurso aí de feito melhor do que perfeito era coisa de preguiçoso, né? Porque ela achava que não, como assim? Feito melhor do que perfeito. Isso é coisa de gente preguiçosa que não quer fazer as coisas direito. Só que depois ela se deu por conta, tá? Mas então quer dizer que eu não faço, eu realmente não faço, eu acabo não fazendo por conta disso. Então talvez tenha um fundo de verdade nessa frase, feito é melhor do que perfeito, né? Mas ela, com o É, perfeccionismo tão forte dela, ela acabava achando que era uma frase que era de pessoas preguiçosas. E realmente nós chegamos a essa conclusão durante o processo. Eu, porque já passo por isso, já enfrento tudo isso, né? O medo de se expor, medo do julgamento, de desagradar, tudo isso era uma coisa que era muito forte em mim. Hoje eu já não me importo mais, então eu faço as coisas, mas aquela voz vem. E é sobre isso que a gente vai falar e vai ensinar também hoje, né? o Vitor falou uma coisa que é muito importante, né? Quando a gente faz com o coração, as coisas vão dar certo. Com o coração de verdade. É aquele coração puro da criança que existe dentro de ti. Tanto é que ontem vou falar para as pessoas, Nath, o que eu falei ontem para ti, né? A Nath me perguntou se eu achava que ela era tímida. E eu disse que não, que ela não era tímida, ela era contida. Ou seja, a alma dela, ontem à noite, quem quiser, por favor, vai lá no Vitor e. Como é que é o nome do. Vitor e Juliano, Vitor né? e Juliano é o perfil Vitor deles. e Juliano, que é a dupla do irmão da Nath. E eles gravaram a live e a Nath tava ela. Ela tava a natureza dela. Eu falei a essência dela. A Nath criança, a Nath de essência.
ela estava ali. Porque ela estava sem medo naquele momento, né? O medo ela não estava escutando mais como a música que ela cantou. Então, o que que é? Ela fez com o coração, porque ela gosta disso. Então, no momento que a gente faz com o coração, realmente as coisas dão certo, Sim. né? No início da live ele fala assim pra mim, ó, e tá filmando, né? E ele fala assim pra mim, ó, vê se tu não vai ficar nervosa, né? Aí eu disse assim, eu sempre fico um pouco. Aí ele diz, daí tu vai acabar errando. Daí eu falei, não, isso não vai acontecer, porque eu gosto de cantar e já tô acostumada, então eu tava tranquila quanto a isso. E aí depois que começou, só fluiu, sabe? Então tem isso Aham. também. Às vezes a gente cria monstros na nossa cabeça, do tipo, eu vou fazer tal coisa e vai ser assim, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, pensa nas mil possibilidades, mas esquece que, primeiro, as chances de acontecer essas mil coisas horríveis que a gente pensa são muito baixas, né? E segundo, também vai fluindo na hora e tu vai te virando, sabe? E vai acontecendo, é que nem as lives aqui. Agora tá bem mais tranquilo, mas no início eu ficava muito tensa, principalmente no início, né, Flávia? Com medo ali de errar, de esquecer de alguma coisa, né? Porque a gente sempre anota algumas coisas que a gente quer falar e tal. Só que assim, ó, vai fluindo. É uma conversa. A gente é humana. E aí vamos comentar também uma coisa que é muito interessante, que desde o começo, quando eu falei para o desafio, foi como aconteceu com o Vitor, agora nosso colega, né, que também está na live, como eu convidei o Vitor também para fazer a live, ele é muito parecido comigo, então ele vai no flow, ele é muito leve, porque ele já não tem mais o perfeccionismo e a autocrítica. Só que a Nath, ela mesmo ela sendo mais perfeccionista e autocrítica, ela disse: "Eu vou fazer. Eu vou me desafiar". E isso foi tão perfeito, porque Nath desde então, quem conhece a Nath pode estar falando aí, né? Ela é como se tivesse um desabrochar dessa Nath que era perfeccionista, que era, então não é que ela não exista mais, mas tu não ouve mais essa voz do medo, eu acredito, né? A Vitória até falou, antes de tu falar, eu vou dizer, a Vitória falou, né? Perfeccionismo e autocrítica não necessariamente andam juntas. É verdade. Nem todo perfeccionista é autocrítico, mas é muito difícil um perfeccionista não ser autocrítico. Talvez ao contrário até possa acontecer. Mas o perfeccionismo, ele tá sempre achando defeito naquilo que ele tá fazendo. E aí ele acha, ou não é que ele ache, ele vai procurar defeito porque ele tá com medo de se expor, né? Boa noite, Marcos. Boa noite. E é justamente isso que eu fazia, sabe? Ainda faço, mas hoje eu digo, não, pode parando, né? Eu mesma converso comigo e falo, não, não tem essa necessidade, né? Dá para entender, ficou uma coisa boa. O vídeo mesmo que eu postei hoje já foi mais um desafio, né? Que eu fiz ele muito mais rápido do que eu faria em outro momento. E eu disse, não, vai assim, porque senão eu não vou ter tempo de arrumar mais do que isso. Eu quero passar essa mensagem, eu estou modificando um pouco o formato de conteúdo. Então, eu vou assim, vou dar esse primeiro passo e depois eu vou melhorando e arrumando. Porque realmente a gente perde muito tempo fazendo isso, né? Então, realmente é indo aos poucos, sabe? E melhorando no caminho. O Vitor colocou ali, na verdade, ela se sentiu segura do lado do irmão mais velho. Que mentira. Nada a ver. Eu preciso comentar uma coisa sobre isso. Eu gostaria que todo mundo soubesse que mulheres e homens são muito diferentes. E a autoconfiança que o homem tem é algo que ele nasce com autoconfiança. A mulher já nasce pedindo desculpa, chora já na hora da saída, ela já sai chorando e pedindo desculpa. O homem, ele já nasce pronto na autoconfiança. Eu dificilmente, vou te dizer, o perfeccionismo do homem e a autocrítica, ele vem silenciosa. Ele nunca vem de uma maneira explícita e vulnerável como a nossa, tá? Então isso não é uma crítica, é uma colocação que eu sinto inveja dos homens, porque eles são muito autoconfiantes. Assim é o Vitor, e eu não sei
se é coisa de Vitor também, porque o nosso Vitor, nosso colega, também é assim, né? Tem uma super autoconfiança. E o Vitor, teu irmão, assim, ó, sério, é uma autoconfiança. Como é que é o Marcos quanto a isso? O Marcos é o esposo da Nath, para quem não sabe. Muito, muito autoconfiante, nossa. Principalmente quando tá fazendo alguma coisa manual, que eu fico assim, toda nervosa do lado e ele tem uma facilidade muito. Como eles têm facilidade para fazer coisas manuais, Muita, né? muita. Nossa, é incrível. A E gente falou na live, desculpa te interromper, naquela live que a gente falou, é que ele é geminiano, sim. não, o Vitor é canceriano. Não, não, o Vitor nosso colega. Ele é geminiano. Ah, tá, não. Não, eu quis dizer que o Vitor Ah, outro. é Ele é canceriano. canceriano? Isso, Ah, tá. Dramático, né? isso. Muito. Mas o que eu tava falando era, já me perdi, eu não me lembro. É sobre essa autoconfiança que você Ah, sim. normalmente tem. Mas eu acho, Flávia, que na verdade eles têm muitas inseguranças também. E às vezes até mais que as mulheres, mas eles não demonstram. Eu acho que é isso, sabe? É a Isso é forma de silencioso, demonstrar né? É silencioso. isso. Então, eles não transmitem dessa forma que a gente transmite. Então, Exato. realmente tem essas diferenças. Normalmente as mulheres elas são mais inseguras nesse sentido. O que a gente vê, e aí vamos lá, né? A gente tá falando de cérebro feminino e masculino e de energia. A energia do homem, a energia é do fazer. Então, tanto mulheres quanto homens que têm mais energia masculina são as pessoas do fazer. Então, por isso também essas coisas manuais que tu falaste do Marco, né? Do Marcos, é um pouco isso também. Então, essa parte de fazer coisas, então a gente até falou na live, eu acho que foi de relacionamentos, a gente falou sobre o homem cozinhar, enfim, né? Eles vêm muito com isso porque é a energia masculina do fazer, né? De fabricar, de ir lá e pôr a mão na massa, né? Sim, sim. E Pode falar. não, eu ia fazer uma pergunta para o pessoal, mas acho que tu ia fazer Claro. também. Não, pode falar, pode falar, pode Eu ia falar. perguntar para o pessoal participar aqui, né? Em que área você sente que a voz do perfeccionismo mais te pega? Se é. Porque assim, ó, por mais que a pessoa diga, eu não sou perfeccionista, eu não sou autocrítico, enfim, sempre tem um pouquinho, ou uma área que pega mais. Então, gostaria que vocês falassem aqui. Aí tem as opções, né? Corpo, trabalho, relacionamentos, dinheiro ou exposição. No meu caso, seria exposição. E tu, Flávia? Olha, eu geralmente é com o corpo e é com dinheiro. O corpo, porque eu me cobro muito, né? Pelo fato de eu estar mais acima do peso, então isso para mim me incomoda muito. E o dinheiro, pelo fato de eu ter já quebrado financeiramente, eu ter tido muito dinheiro e ter quebrado financeiramente, eu me cobro muito com dinheiro também. Sim. Da pessoal corpo, o Vitor falou também. Uhum. Gostaríamos que vocês colocassem aí para a gente saber também, para saber que vocês estão acordados e vendo a nossa live com presença, E né? também para já irem identificando, né, onde está, para cada um identificar em si onde que está essa voz, que nem sempre é real, que a gente vai falar sobre isso, sobre o perfeccionismo, sobre a autocrítica. A Adri falou o trabalho, então. Aqui para as pessoas que estão entrando na live, então, o que a gente está falando agora, né? Que o perfeccionismo e a autocrítica, ela geralmente tem uma área da nossa vida que pega mais, né? Então, é corpo, trabalho, relacionamento, dinheiro, ou a exposição, se colocar em posição de se colocar realmente visível, né? A Uhum. Vitória falou vida financeira e relacionamentos, trabalho. Eu acredito muito que o dinheiro é algo que, como o dinheiro, a vida financeira, é algo que nos move, porque a gente precisa de dinheiro para viver, né? Então, a gente não pode, a gente não pode fechar os olhos para isso ou viver né, colocar nossas lentes rosas e fingir que tá tudo certo. Não é, né? Então é real. Tu Sim. queria falar coisa sobre isso?
Não, eu ia dizer que, assim, tudo isso realmente é muito importante, né? O dinheiro, o trabalho, a vida financeira, tudo isso que foi trazido aqui, né? O corpo. Só que aí é que tá. Quando tem o perfeccionismo, como a gente trouxe, ele é medo, ele é uma tentativa de proteção, né? A autocrítica, tudo isso tu te critica porque tu quer que fique, seja perfeito e que fique perfeito, né? Que tu tenha um retorno. Mas quando tu vibra nessa energia do medo, isso te paralisa, isso não te faz avançar, te trava. Né? Então, é justamente para a gente identificar o que é onde a gente se cobra mais na vida e identificar que isso é o que acaba nos travando. É essa tentativa de controle, porque nada mais é do que uma tentativa de controle, né? Quando a gente fica tenso, quer que saia tudo perfeito, fica se criticando, se chicoteando, a gente quer controlar o resultado. E quando a gente vibra no controle, no medo, na escassez, digamos assim, a gente acaba travando. Então é justamente esse movimento contrário do soltar que faz as coisas fluírem melhor. Só para a gente ir refletindo sobre isso. Com certeza. E, na verdade, o que que acontece, né, Nath? Quando a gente ativa esse perfeccionismo nessa área exata, além de travar, a gente acaba sobrecarregando. Ou seja, vou falar, por exemplo, do corpo. Se eu estiver muito autocrítica e beirando o perfeccionismo nessa área, eu posso contar que eu vou ter uma compulsão alimentar. Ou seja, vai me dar vontade de tomar sorvete, né? Vou sair da academia, vou comprar um pote de sorvete, vou fazer alguma coisa. Se eu estou nessa voz, se eu escuto essa voz do perfeccionismo, não foi suficiente. Correr ou caminhar 5 quilômetros não foi suficiente. E como vocês sabem, talvez vocês não saibam, mas eu e a Nath, nós estamos num desafio, né, de fazer exercício físico todos os dias, eu acabo me cobrando disso. E hoje está sendo muito leve para mim e eu não tenho mais compulsão por causa disso. Então, por quê? Porque a gente entrou num desafio sendo leve. E isso também, depois a gente vai falar que o perfeccionismo a gente precisa olhar para ele e entender onde são os nossos gatilhos, né? Porque vai dar gatilho, vai dar compulsão, vai dar choro no trabalho se tu parar, vai o problema do relacionamento, vai dar brigas. Então a gente precisa olhar para isso, né, Nath? Sim. E ter em mente que não existe perfeição. Não vai existir. Sempre vai ter alguma coisa Nunca. que vai ter que deixar desse jeito, que não vai poder ficar perfeito. Então, é fazer mesmo assim e conseguir lidar com essa coisa do controle, sabe? Conseguir lidar melhor, soltar, deixar as coisas fluírem da forma que tem que ser. É verdade. A Vicky colocou, perfeito, eu sou muito tímida. Acho que ela quis dizer que ela é tímida. É isso, Vicky? É, deve ser isso. Por isso que ela é a perfeccionista com autocrítica que ela falou. E aí tu falaste que não venha mesmo. Tu sente que tu é mais perfeccionista do que a autocrítica? A Vitória responde para nós depois. Ou o que que tu é mais aí nessa, nesse viés que a gente colocou? E o que é a autocrítica na verdade, né? A gente precisa. A autocrítica, ela parece que ela é superior, né? Que ela é inteligente. É isso, né? Então a gente precisa entender que a autocrítica ela vem com um tom de lucidez, né? Ela vem, parece dizendo, não, mas é que eu estou olhando e eu sou uma pessoa crítica. E na verdade, tu tá querendo controlar os outros e a si mesmo, né? Então, esse olhar para isso é quando a gente, ok, mais perfeccionista, a Vitória falou. A gente precisa entender que a gente está tentando ter controle das coisas o tempo todo. E é aí que a gente se perde, porque a gente não tem controle. Esse é o negócio. Então, as frases, né, que as pessoas vão se reconhecer aqui. Quando estiver mais preparado, eu começo. Ainda não tá bom o suficiente. Se eu fizer e me criticarem, eu não aguento. Tem gente muito melhor, eu vou passar vergonha. Eu me lembro que quando eu comecei a palestrar, eu tremia que nem vara verde. Mas mesmo assim, segurava o microfone com força
E eu ia. Hoje eu percebo, e eu até numa palestra que eu dei, eu contei a história da Xuxa. Porque para mim, eu quero saber, Nath, quem tu era, claro que tu é muito mais jovem que eu, né? Mas quem tu é? Ah, tu pegou a Xuxa na época da Xuxa? Tu pegou? Um pouquinho só. Tá. Quando tu pensava assim, tu pensava que tu ia ser a Xuxa ou a Paquita? Tu Eu queria acho, ser. eu acho que é Xuxa. Ah, muito bem. Eu sempre quis ser Xuxa também. Sim. Eu não pensava em ser. É que tem gente que gosta mais das Paquitas e gostaria de ser Paquita. Então, nunca quis ser coadjuvante. Eu sempre quis ser a protagonista. Só que Xuxa tem o peso do palco, tem o peso do microfone, né? E aí, a primeira vez que eu fui palestrar, assim, num grande palco, onde tinha muitas pessoas escutando, quando eu peguei o microfone, eu tive que falar que eu estava realizando um sonho. Porque o meu sonho era ser Xuxa. Então eu estava no palco com muita gente, né, ali na minha frente. Então, e aí eu me desarmei. Era como se eu estivesse falando a minha vulnerabilidade. Então, quando a gente vem com essa autocrítica, essas coisas do tipo assim, eu vou passar vergonha. Já passa vergonha direto. Que aí já foi, já aconteceu, tu já falou o que aconteceu. Tu já fez, já tipo como se tivesse já tido uma projeção daquilo que poderia acontecer de errado. Gaguejar, qualquer coisa que ou perder o fio da meada, né, da fala, enfim. Então eu acho que é muito isso, é se deixar vulnerável também, né, Nath? Sim, exatamente. E isso eu venho aprendendo bastante. Eu vejo que grandes empresários, grandes empreendedores e pessoas de sucesso e que falam muito sobre inteligência emocional, eles trazem muito forte esse ponto da vulnerabilidade. Tu tem que te mostrar vulnerável, porque isso é se mostrar como é. Se tu te mostra perfeito, as pessoas também não criam conexão contigo. Então, isso é muito importante a gente ter aqui em mente. Para quem quer gerar conteúdo, né, eu sei que eu, por exemplo, comecei há pouco tempo, mas é algo que eu vi que dá certo, porque é tu ser tu mesmo, as pessoas se identificam, porque todos nós somos imperfeitos, né? E sobre as frases que tu estava falando, eu acredito que a frase clássica seja quando eu me estabilizar. Já escutou essa frase? Uhum, já, com certeza. Quando eu me estabilizar, eu faço. Só que assim, ó, isso nunca vai chegar. Esse momento de se estabilizar Nunca. nunca vai chegar. Porque a vida é instável, né? Não existe estabilidade na vida, tá sempre em movimento. Eu sempre falo isso. Então, esse quando eu me estabilizar é o clássico, né? Que é para nunca começar mesmo. E é principalmente, vamos lá, né? É principalmente para quem precisa até de recurso financeiro, né? Para fazer alguma coisa. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer conteúdo lá atrás, eu tinha isso do tipo assim, meu Deus, mas aí eu vou ter que pagar tráfego pago, porque as pessoas precisam me ver, enfim. Só que na verdade não é, né? Não é isso. O que a gente precisa é estar realmente presente, sendo vulnerável, sendo a gente mesmo, autênticos, né? Que bom, Vitor, que tu voltou. A gente fica feliz com a participação do Vitor. Com certeza. Com os dois, Vitor, Dos né? dois, Isso, isso. isso aí. E aí, vamos lá, né? Eu acho que a gente precisa entender também que a gente não procrastina porque é preguiçoso. Geralmente, a gente procrastina porque o começo dói. Não é fácil se expor aqui. Nath, tu pode falar muito bem sobre isso. Foi fácil para ti? Não, Se não vocês foi. olharem a primeira live que a gente fez e hoje, gente, a Nath hoje tá assim, ó, um espetáculo. Por quê? Porque ela veio de uma live ontem. Então, assim, tipo, ela tá se mostrando para o mundo. Então, o que que acontece? A gente precisa saber que a gente em todo momento está se expondo. Você nasceu, você está se expondo. Então, não tem.
não tem o quê. E aí eu acho que as perguntas que a gente precisa se fazer, né, Nath, hoje é tipo, tá, o que pior pode acontecer? O que de pior pode acontecer? Podem falar mal de mim, tá? Se falarem mal de mim, é verdade? Ah, tem coisas que podem ser verdade. Vai acontecer alguma coisa? Não vai. Não vai. Então eu acho que isso, eu fazia isso, vou confessar alguma coisa, se a dona Marli, acho que a dona Marli não está na live. Dona Marli é minha mãe. Eu fazia muita arte quando eu era criança, muita arte. Eu sempre fiz muita arte. O que que acontecia? Eu pensava sempre, o que de pior pode me acontecer se a minha mãe me pegar fazendo arte? Ela me bater, era a primeira coisa que eu pensava. Porque me matar ela não vai, né? Não vai matar a filha dela querida. Então eu sabia que o máximo que podia acontecer é ela gritar comigo e, e me dar e doer. Era a única coisa. Que O que bom que que eu tu tinha essa consciência, porque eu tinha medo de morrer. Eu achava que ia acontecer. Eu não tinha medo de. Eu nunca tive, Nath, medo de morrer. Eu tinha. Hoje eu tenho mais medo de morrer, não pulo mais de bungee jump, não faço essa semana. Eu estava conversando com pessoas que depois dos 40 anos eu acabei ficando com alguns medos. Então, por exemplo, antes eu voava de paraglider, eu ia para a montanha russa mais alta do mundo, aquelas coisas de aquela torre lá de 150 metros em queda livre, eu pulava, tava tudo certo. Hoje eu tenho mais medo de morrer do que quando eu era Não, criança. depois que a gente descobre que a gente tem livre-arbítrio e que esse livre-arbítrio pode nos levar a alguma coisa muito grave, a gente já não quer mais fazer essas coisas aí. Dri, uma coisa O que a que... Adri falou ali é exatamente o que eu ia falar, desculpa te interromper, mas Não, mas é isso. exatamente o que eu ia trazer quando tu estava falando, que normalmente é o medo do julgamento, que no meu caso era isso. É verdade. O Vitor, ele não. O Vitor, nosso colega, não dá nem para falar com ele, né? Porque ele fala exatamente sempre isso, assim. Ontem eu falei essa frase que ele falou. A minha mãe, eu fui levar, eu estava na praia, porque eu fui levar minha mãe no médico. E aí nós estávamos numa consulta, inclusive particular, e aí ela sentadinha ali, ela de repente, Flávia, tu veio de chinelo de dedo. E eu disse, mas ninguém paga minhas contas. Aqui paga minhas contas? Ninguém paga. Então, eu vou. Tá te incomodando? Eu falei pra ela. Não, mas por que que tu não vem mais bem arrumada? Não, eu tô na praia, eu ando do jeito que eu quero. E Então é libertador quando a gente é começa a pensar assim, né, libertador. Vitor? Eu quero que o Vitor me conte se sempre foi assim ou se ele aprendeu com o tempo a agir dessa forma, a ver que não valia a pena se importar, né, com as opiniões, porque sempre vai ter igual. Tu pode estar impecável que vai ter uma opinião Vai ter. negativa, né? O Vitor, ele tá sempre muito bem arrumado, né? A gente naquela live da psicologia da Da psicologia imagem. da imagem, que foi então, inclusive, a live mais assistida, né, Nath? Te mandei hoje as nossas interações e ele tá sempre muito bem arrumado. E essa coisa dele tá de terno, às vezes de colete com gravata, faz com certeza algumas pessoas pensarem assim: o que tá acontecendo? Meu Deus, está onde? Ele até tem uma IA, ele fez a foto dele na IA do Bridgeton. É muito a cara dele aquilo. Depois eu vou te mandar, Nath, que ele fez. Viu? Ó, Flávia, chinelo de dedo Havaianas não dá. É verdade. Mas eu gosto e eu tava na praia e tava tudo certo. E não me critica, Vitor. Mas é exatamente isso. Eu acho que sim. Tanto é que eu melhorei muito o meu vestir durante o dia e falei aqui que foi uma das coisas que o Vitor, nosso colega, trouxe, né, para mim, porque ele me recebe todo arrumado, de gravata e de colete. Como que eu vou chegar de qualquer jeito? Não tem como. Não tem como.
E isso a gente falou na psicologia da imagem, e vamos trazer aqui de novo, porque quando um ambiente nos traz isso, a gente acaba sendo mais assim. E a gente já conversou sobre isso, né, Nath, que tu sempre fala para mim, né, que eu te dou essa inspiração de ser mais leve, né? Porque eu, Sim. gente, eu não tenho problema de falar, como vocês podem ver, né? Então eu não tenho problema de errar. Eu, para mim, tá tudo certo se eu errar, porque vai acontecer de novo. Vai dar, vai, um jeito vai acontecer. Então eu acho que a gente precisa ter essa um pouco mais de leveza com as coisas, né? Sim, isso, isso é essencial, né? Ter a leveza com as coisas. Só que se a gente começar a entrar também na história de vocês e das pessoas que são mais leves e não são tão autocríticas e tão perfeccionistas, talvez, a gente começa a ver que talvez quando erravam também era um pouco mais leve. Eu não sei como é que era para vocês, né? Então, o que acontecia quando tu errava, quando tu aprendeu, quando tu estava formando a tua personalidade? Tem isso também. E aí, claro, a gente fala sobre isso e já faz um link com as vozes, né? Aí a gente segue falando disso. Como é que era para vocês? Era Eu, para ti? eu acredito que para mim eu sempre fui muito despachada, mas a minha, principalmente com estudo, né? A minha mãe sempre foi muito crítica, assim, porque eu tenho primas que são bem CDFs, assim, são muito estudiosas. E isso para mim sempre me pegou, mas sempre foi uma voz silenciosa. Eu Hum, nunca expus que isso me incomodava. Eu sempre fui aquela pessoa que era meio como o Vitor falou antes, o teu Vitor, no caso, teu irmão, falou, né? Essa autoconfiança para mim, ela existia também. Então, eu acabava dizendo, elas são elas e eu sou eu, mas na verdade batia. E bate, né? É verdade. Bate dentro do coração, tipo, opa, não sou tão boa assim quanto eu tô pensando, né? Isso o Vitor falou, só vou trazer essa frase que o Vitor falou, porque é muito real. A gente trouxe isso na live da psicologia de imagem, mas você precisa se vestir conforme onde você quer chegar e não aonde você está. É exatamente isso. Eu acho que foi muito bom trazer essa frase, porque ela é real sobre vestimentas e sobre o comportamento. Aí a gente vem, né, falando sobre isso, né, esse perfeccionismo, é tipo onde você quer chegar, que objetivos que você tem. E aí esses padrões, né, que a gente vai falar agora, por exemplo, né, o ciclo do perfeccionismo. Se a gente coloca essas vozes ali e coloca para fora, será que a gente vai chegar nos nossos objetivos? Se o ciclo se repetir. Ui, caiu meu brinco. Se o ciclo se repetir, vai fazer o quê? Vai continuar e a gente não vai seguir, né? Quer sim. falar sobre os ciclos ou tu quer que eu coloque e depois tu comenta? Posso falar, eu ia só fazer o comentário ali, o último do Vitor, que eu perguntei, né? E ele Aham, disse que quando era jovem, isso é muito importante aqui, principalmente para as pessoas que acham que não tem como mudar isso, né? aham, Quando era jovem, tinha muita vergonha, era tímido. Porém, depois do teatro me libertei. Aí ele colocou que o teatro ajudou muito. Então, assim, ó, tem formas da gente ir, sim, trabalhando isso, ir fazendo, se expondo aos poucos e ir se libertando disso, né? Dessa timidez, dessa autocrítica, da vergonha, de tudo isso, né? Principal, eu acredito que a terapia seja o primeiro passo, porque eu consegui sair disso com muita terapia, foi o que me ajudou. E eu acho que se não fosse a terapia eu não teria conseguido. Mas se a pessoa não faz e não pode fazer, eu acho que ir fazendo aos poucos seria uma boa alternativa. A gente vai falar depois mais sobre mais algumas alternativas, né? E o ciclo perfeccionista, eu vou falar um pouquinho, mas aí a gente vai complementando. Que sim. tu começa com um padrão muito alto, com um padrão que não é real e muito rígido, né? E aí tu fica com medo de errar, com medo da exposição e da rejeição. Isso vai para uma paralisia e tu adia o que quer fazer, seguido de culpa. Eu sou assim mesmo, eu não consigo, eu vou esperar mais um pouco.
e esse momento nunca chega, né? Depois vem uma autopunição e mais cobrança. E com E eu isso a acho que pessoa fica exausta. interromper um pouquinho, mas eu acho que essa mais cobrança é onde vem esse ciclo da autocrítica. Ela vem aqui, né? Ela Isso. tem que essa autopunição é a autocrítica, que vem assim, total, e vem dizendo, opa, não, mas como assim? Né? Sim. Então vem ali, né? Sim, porque é um ciclo, né? Como a gente trouxe. Tu vai ter o medo de errar, de se expor, de ser rejeitado, tu vai paralisar, vai adiar, vai vir a culpa, e seguido da culpa vai vir a cobrança excessiva, vai vir a autopunição. Viu? Tu não dá conta de nada, tu não consegue fazer nada que se compromete. Então começa aquela coisa da autopunição. E com isso vem uma exaustão mental, uma exaustão muitas vezes física, e começa o ciclo todo de novo. Então, quantas vezes, né, a gente se pega nesse ciclo e acaba não fazendo as coisas, não fazendo o que se comprometeu porque quer que fique perfeito? É É bom verdade. pensar nisso. Em termos práticos, Nath, tu acha que o perfeccionismo ele gera mais resultado ou ele acaba te desgastando? O perfeccionismo, para mim, eu acho que desgasta mais. Eu acho que consome a gente, assim, a nossa energia. É terrível. Eu digo por mim mesmo. Eu acho que desgasta mais do que nos impulsiona. Quem puder responder também, que eu acho que é bem válido vocês perceberem isso, né? Se o perfeccionismo ele realmente ele gera algum resultado ou acaba paralisando e só desgastando. Eu acredito muito que ele acaba só desgastando, inclusive emocionalmente, né, Nath? A gente vê isso demais, assim. Mas o que que gera mais resultado? É o fazer, independente de não estar perfeito. O fazer vai te dar retorno. Então é claro que tu vai investir o teu melhor naquilo ali, mas o teu melhor não vai ser o mesmo todos os dias. Então é o fazer que te dá retorno. Ponto, para mim é isso. Eu também acho. Tanto é que acredito muito nisso. Hoje eu vi um podcast do Joel J e do Thiago Nigro e eles estavam falando sobre, né, sobre produtividade, sobre vida, enfim, sobre muitas coisas. E uma das coisas que eles falaram muito, e eu acho que é muito real, e a gente traz isso aqui, né? Quando a gente acaba tendo um ciclo de fazer muitas coisas, e tu já me falou que quando tu tem muitas coisas para fazer, acaba travando com o controle, com o perfeccionismo, com a autocrítica. Eles falaram algo muito parecido com isso. Do tipo, falando, não adianta você ler 50 livros, assistir podcasts, estudar loucamente e não partir para a ação. A ação é que vai gerar os resultados. Então, não adianta, né? O perfeccionismo ele trava, que nem a Nath falou no começo. Se a gente continuar nesse ciclo, então vindo, né, o ciclo do perfeccionismo, não adianta, nós não vamos atingir aquilo que a gente deseja. E aí vem, tipo, adianta o autoconhecimento, adianta todos os estudos, se tu não age, se tu não parte para ação, não adianta. Conhecimento é diferente de ter sucesso, né? Não, na verdade, eu não gosto de usar a palavra sucesso. Eu diria que conhecimento é diferente de sabedoria, né? Porque conhecimento a gente pode ter, mas se a gente não agir, realmente não fizer o que precisa ser feito, a gente vai ficar com aquele conhecimento parado ali. Então é realmente só praticando e fazendo que a gente tem esse retorno, né? Essa Ex- experiência. Acho que é isso que eu ia dizer. Conhecimento é diferente de experiência. Algo assim. Tem uma frase que eu vi nesse sentido que me chamou bastante atenção e é verdade. Não adianta tu consumir todos os dias 1000 coisas se tu não vai colocar em prática, né? É por isso que na terapia muitas vezes a gente tem os autodesafios com os pacientes, né? Também. Que é para eles irem se desafiando a se movimentarem. Exatamente. Porque aí o perfeccionismo, ele não é sobre excelência, ele é sobre o medo. E aí, às vezes, a gente acha, eu me lembro muito bem que eu via entrevistas, né, de emprego, e às vezes a pessoa dizia assim:
Ai, meu defeito é perfeccionismo, achando que isso era bom. E na verdade é horrível. Porque quando a gente vem com a gente fala o perfeccionismo sendo como um defeito, mas achando que isso é excelência, porque a pessoa vai fazer bem feito, na verdade não. Na verdade, tu só tá dizendo que tu tá se cagando de medo, né? Vem aquela coisa do medo e do medo da paralisação. E aí, como que de repente um empregador, né, vai encarar isso como uma qualidade? Não, ele tem grande excelência. Não, não se engane. Você é um controlador que está com medo, né? Não é, Exatamente. Exatamente. é isso. E aí a gente precisa passar para outra coisa, né, que é da onde que nasce essa voz que fica aqui, ó, fala com a minha mão, né? Que a gente tem que olhar para isso e dizer, deu dor, perfeccionismo, autocrítica, eu não discuto mais, né? Sim, sim. Quer falar as três origens, Nath? Posso falar sim. Então, né, essa é a parte mais importante da live, eu acho, porque é onde a gente vai aprender a diferenciar as coisas, a diferenciar o que é real, o que é a voz que a gente escutou e internalizou, tá? Então, prestem bem atenção, é importante. Primeiramente, se tu teve amor condicionado, o que que é isso? Tu só era visto, só era validado, só era reconhecido quando acertava. Acontecia contigo, se acontecia, ele pode vir daí. Ambiente muito crítico. Errar virava humilhação, bronca, comparação com alguém, pode vir daí também. Se havia causa emocional em algum momento da tua vida, você começava a controlar para não sentir insegurança. Então é daqui que vem também a questão do controle, do perfeccionismo, que é um controle, da autocrítica, que também não deixa de ser um controle, né? Querer estar com tudo sob controle para não ter essa insegurança. Então, se tu vivia em ambiente de causa emocional, pode ser daí. Aí a gente pergunta, né, Flávia, de quem é essa voz crítica interna que tu escuta? Ela foi aprendida, ela foi ouvida ou ela realmente é tua? Eu vou dizer que nunca é nossa. Nunca é nossa. Ela sempre vem de terceiros, porque isso é muito cedo que é falado. A minha, eu sou, eu hoje eu sou uma controladora em recuperação também, né? Então veio, para mim veio do caos. Então eu vim do controle e para não sentir insegurança, eu já dava limites e bloqueava. E tem situações que eu ainda faço meu primeiro gatilho. Eu ainda faço isso. Me protejo como realmente uma autoproteção mesmo, para se eu estou insegura com alguma coisa. E tu, Nath, tu quer me contar qual dos três assim que é mais comum para ti? Os dois primeiros são mais, mas eu acredito que seja ambiente crítico. Muita crítica, muita. Quando errar, virava bronca, virava punição. Eu acho que foi por isso. É um principal, mas as outras coisas também. Contem para nós no chat o que era para vocês, qual que era a voz maior que vinha. A um e a 2, Adri. Amor condicionado, ambiente crítico ou causa emocional. Vamos Contem. tentar identificar aí. Isso é um exercício, tá? Para a gente aprender a diferenciar o que é real do que não é. Porque hoje, quando vem essa voz de você é ridícula ou ridículo, você, ai, não inventa coisa, não vai dar, nem tenta que não vai conseguir. Não, tu precisa de ajuda, não vai conseguir sozinha ou sozinho. E isso é justamente essa diferenciação de pensar, não, essa voz não é minha. Isso foi algo que eu escutei e internalizei. A gente chama na psicanálise de superego, né? Normalmente pessoas perfeccionistas têm o superego que a gente chama de rígido. É essa voz que nos fala que a gente não vai conseguir, que não tá bom, que nunca tá bom, né, Flávia? É verdade. A Aline colocou também um idoso.
ó, viu como as pessoas perfeccionistas normalmente são disso? Aham, a Vitória também, 1 e 2. Ela é bem isso mesmo. Ela vem, a crítica, ela vem do superego, né, que tu estava falando. E a fala, ela sempre vem com uma ameaça, né? Ela vem com uma humilhação, com uma pressa, né? Não inventa, não vai dar certo. E é muito interessante que isso geralmente ele vem com uma paralisação de não tentar coisas novas, né? O superego é mais crítico em algumas pessoas, é verdade. É bem latente, né? O superego nesse caso. Sim. A gente fala, né, que tem eu esqueci dos nomes agora, mas tem o mais tranquilo, tem o rígido, tem o super rígido. O meu, com certeza, é o super rígido. Hoje eu já. Super mega rígido. Até mais, além disso. Mas hoje eu já consigo identificar e já consigo ter esse autocontrole dessa voz. Eu consegui perceber, e, gente, a gente consegue perceber realmente quando a gente se desafia a fazer as coisas. A gente começa a ver, era só a voz mesmo, que não era real. Era Então, só o fala com a minha mão, né? Era só. isso, isso é muito real. A gente começa a perceber que era só uma voz. Quando a gente começa a fazer e vai vendo que dá certo, então é Isso só aí, algo que nos paralisa mesmo, né? é verdade. A perfeccionista controladora, então, é quando fala com condições, né? Então, só começa quando tiver perfeito, mais um curso, isso eu tive muito, tá? Porque aí, essa coisa do curso, então, como eu saí da área de cabeleireira e maquiadora, depois eu fui empresária, e o fato de falar sobre autoestima sempre parecia que eu não sabia o suficiente. E aí vem o perfeccionismo. Então eu estava sempre fazendo um curso. Tanto é que eu estou fazendo 2 cursos agora, né? Então era se fosse você, não estaria aqui na live. Olha para trás para ver onde você está. Ah, eu acho que tá falando de ti agora, Eu Nath. ia, eu ia dizer que eu acho que é para mim, né? Mas é verdade. Há muito pouco tempo eu ainda tinha isso, né? E esse ano passado, eu me desafiei a começar a colocar em prática. A transição de carreira já é algo muito forte que eu consegui tomar essa decisão também, porque como advogada, né, e para psicanalista é algo também muito desafiador. Eu continuo como advogada, mas faço hoje bem menos trabalho do que fazia antes. Então, ele colocou ali que é para mim. Então, realmente, foi uma evolução muito grande. Quando a gente começa a caminhar, vai vendo essa evolução. Então, vale a pena mesmo não se preocupar com o que os outros pensam, como o Vitor trouxe muito forte isso, né? Os dois Vitor falaram sobre isso. O Vitor falou na live ontem, né? Meu irmão. E Aham. ele disse que quando ele começou a não se preocupar com o que os outros pensavam, e aí ele começou a fazer as coisas que ele gostava, sabe? E o Vitor aqui trouxe também que não está se importando com isso. Eu acho que esse é o primeiro passo também. Não dê ouvidos, sabe? Só vai e faça o que você tem vontade. É verdade. E a adulta responsável, né? Que ela vem aí como uma bússola, a bússola e como um equilíbrio, né? Firme, respeitosa e vamos começar pequeno, vamos começar com o primeiro passo, vamos dar o primeiro passo, vamos fazer uma live mais curtinha, vamos começar a gravar vídeo, que foi o que tu começou a fazer, né, Nath? Gravando vídeo, aí olhando para isso. Ah, então vou gravar um vídeo, gravo um vídeo pouquinho, aí gravo de novo se eu não achar que foi bom. E depois vir para a live, que foi o que a Nath fez também, né? Quando ela começou, né, a se desafiar. Isso, Olha, isso. tô falando que tu é mais forte que o teu ego, exatamente. Exatamente, com certeza. Verdade, verdade. Hoje eu acho isso mesmo. É verdade. E então eu diria que seria começar pequeno e melhorar no caminho. É Exatamente. isso. Aham. Eu até coloquei aqui uma frase, né? Bem isso. Comece pequeno e siga firme. Porque, na verdade, quando a gente quer fazer coisas grandiosas, é a mesma coisa, por exemplo, das palestras, né? Que a gente estava comentando. A palestra com 5 pessoas ou com 20 pessoas estava tudo certo, mas começar com 1.000
já é algo estrondoso. Então é a mesma coisa show, né? Vitor, ali, o Vitor, teu irmão. Ah, é diferente fazer um show com 5 pessoas, fazer com 30, 40, 100, 200? É claro que tem. Então começa pequenininho, né? Se tá com medo, se tem medo de alguma coisa, começa pequeno, começa fazendo poucas coisas. Começa como a gente trouxe na live anterior, né? Começa com um não, né? Começa falando não com coisas pequenas e depois vai para grande. Isso é bom porque a gente vai tirando esses medos e esses ruídos, essas vozes devagar, né? Isso mesmo. E a gente pode falar também sobre aquela regra dos 70%, que seria se tá 70% bom, faça, publique, mostre, se exponha, né? Vá se expondo aos poucos e fazer 10 minutos por dia o que tu evita. Não precisa ser o dia inteiro, não precisa dedicar todos os dias para ir fazendo. Mas caminhe em direção ao teu objetivo 10 minutos por dia, que é melhor que nada. Eu vou comentar uma coisa que aconteceu comigo semana passada com uma paciente, onde ela me trouxe então que ela não conseguia dar voz para ela, né, para se colocar na empresa onde ela trabalha, porque ela acabava se sentindo com vergonha, achava que não ia ser ouvida, ou ficava com medo de falar e acabar sendo demitida, alguma coisa assim. E aí, o que eu falei para ela e que eu acho que vale muito falar aqui é que sempre quando a gente for expor as nossas ideias, escreva antes, né? Por que a gente faz um roteiro, né, da live e seja um roteiro de vídeo, um roteiro de conversa? Precisa. Se você não é o Vitor, por exemplo, nosso colega, e nem o Vitor professor, que conseguem ir no flow, escrevam. Para nós mulheres, escrevam um roteiro da conversa. Então, eu fiz com ela um roteiro de conversa do que ela queria expor para a coordenadora dela. O que ela poderia ser mais útil, o que ela achava que eram pontos negativos que a empresa estava dando para ela, que ela estava conseguindo, não estava conseguindo fazer o seu melhor ainda ali. Então, expor isso e escrever fica muito mais fácil, porque tira o quê? O medo. A gente consegue ver que aquilo que a gente escreveu é realmente real, que não tem coisas da nossa e fantasias, né, da nossa cabeça, não é carnaval na nossa cabeça para a gente ter fantasias. Então vamos lá, é pegar o que é real e o que é substancioso e escrever. Olha, tem esse ponto, eu acredito nessa parte, eu posso trazer esse resultado. Isso pode dar tanto tempo de agenda melhor para os colaboradores. Então, assim, trazer as coisas que realmente são reais. E isso é só escrevendo, não tem como, né? Então, por que para mim, assim, sempre quando um paciente chega novo, geralmente eu faço o quê? Eu peço para ele escrever seus objetivos, escrever o que incomoda. Porque quando a gente se escuta, né, Nath, a gente consegue perceber o que está errado, o que é real, que voz é essa, se é fala com a minha mão ou não é, né? A gente Sim, consegue isso. sim. A escrita é muito importante também para conseguir visualizar essas coisas, mas eu diria que as pessoas mais autocríticas acabam, inclusive, se perdendo na comunicação, porque elas ficam com receio de falar, porque elas são tão autocríticas que elas acham que estão sempre erradas. Então, elas acabam não se comunicando da forma como deveria, ou não expondo o que está sentindo, o que está Não pensando, o que está achando, porque primeiro porque vão achar um absurdo, e depois porque eu posso estar errada, porque daí a pessoa fica se criticando, né, achando que as suas ideias são ruins, e acaba que não vai para ação, não tem essas conversas. Essa semana eu trouxe um story falando sobre isso, né? Sobre a comunicação, o quanto ela é importante, não só em relacionamento amoroso, em todas as áreas. Inclusive, relação terapeuta-paciente, tudo. Às vezes tu não entendeu
uma coisa, porque eu posso entender de uma forma, tu pode entender de outra algo que é falado. Então, isso é muito importante. Então, realmente, a escrita é tu se desafiar a falar, a se expor, é essa exposição. Não é só se expor aqui, não é só fazer vídeos nas redes sociais. A exposição em si é tu expor tuas ideias também. No trabalho, nos lugares que tu vai. Ah, não, eu vou concordar com tudo para ficar tudo bem. Muitas pessoas pensam que se falar vai acontecer alguma briga. Também ilusão. Se for investigar a história da pessoa, ela tem medo de brigas, né? Então, não é isso. E eu acho que é bem por aí mesmo. Eu acredito que sempre, né? Tanto é que eu fiz uma mentoria uma época que era só para ter conversas difíceis. Era só de uma comunicação não violenta e de realmente trazer uma escuta ativa e real, né? Porque muitas vezes, né, Nath, e eu agora falando isso, eu me percebi que eu não faço mais isso. Antes, quando a gente é muito controladora, a gente tem uma vozinha que sempre fica aqui, ó, na nossa cabeça, dizendo assim: não, mas ela tá fazendo tal coisa, tu tem que responder tal coisa, então, para ela agora, por que que ela tá fazendo tal... Então, assim, o que que acontece? Essa voz, para mim, ela não existe mais. Mas isso só parou de acontecer porque eu estou sempre, quando, principalmente em casos, né, como aqui na live, numa terapia, quando eu tô conversando com uma pessoa, quando eu tô jantando com amigos, essa escuta é 100% presença. A minha mãe estava até me falando essa semana, ela disse assim: ah, mas às vezes tu não me escuta. Eu disse: eu não te escuto porque eu não estou prestando atenção quando tu está falando, porque tu começa uma conversa comigo e eu estou fazendo outra coisa. Aí realmente eu não escuto. Agora, quando eu estou sentada na mesa, por exemplo, conversando com eles, almoçando, não vai ter celular perto, eu vou estar 100% presente ali. Então, a presença, eu anotei, né, que eu adoro essa frase, a presença é o novo luxo. E a gente precisa trazer essa presença para que não aconteça também o perfeccionismo e essa escuta. Porque aí o que que acontece? Se eu tô te escutando, Nath, e eu tô prestando atenção nas coisas que tu tá falando, eu já não tô mais pensando no que eu vou te responder, eu tô só te escutando. Então, eu acho que isso também traz, né? Porque daí não tem perfeito, tem a conexão que existe entre duas pessoas. E aí é de novo, é em relacionamento, é no trabalho, é em tudo. Quando a gente é presente com as pessoas, é mágico, né? Vou falar uma coisa que aconteceu. Eu fui no Vitor quinta-feira, lá no espaço dele de saúde mental, que é lindo, por sinal. Quem é de Caxias, por favor, venha, né, ter uma consulta com o Vitor ou com uma das meninas que trabalham com ele. E, e foi tão lindo porque eles estavam gravando vídeo lá, né, gravando vídeo institucional. E o Vitor, ele estava tão presente naquele momento que os olhos dele, Nath, brilhavam, assim, parecia que ele ia chorar de tanta emoção daquele momento. E assim é quando a gente está, eu e tu, por exemplo, fazendo terapia, né? Sendo essa pessoa, né? De esse terapeuta, digamos assim. Por quê? Porque a gente ama o que faz. Então, eu tenho certeza que tu ali no consultório ou na frente do computador quando tu faz online, não tem perfeccionismo, porque tu tá com uma escuta ativa, não tem autocrítica. Tu tá escutando aquela pessoa e os teus olhos brilham como tá brilhando hoje, por exemplo. Então, eu acho que quando a gente faz o que quer, o que ama, foi o que o Vitor falou no começo, né? Quando a gente faz o que ama, quando é de coração, não existe perfeccionismo. Ele não existe autocrítica, porque tu sabe que tu tá em essência. Tu sabe que tu nasceu para isso. E eu falei pro Vitor, eu disse, Vitor, tu nasceu para isso. Porque os teus olhos brilhando quando tu fala de uma paciente ou quando ele fala, né, do espaço que ele criou, é isso. Então, é mais do que só olhar para a gente, é entender o que a gente gosta,
né? E quando vem essa voz, é tipo, eu sei, eu me amo, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu gosto. Não é mesmo, Nath? Exatamente isso. Eu fico muito, de verdade, assim, às vezes parece que é piegas, mas é que é muito real o nosso amor por estar aqui. E eu fico pensando, né, Nath, quando eu te convidei para fazer as lives, e que foi extremamente desafiadora, porque não só para a Nath, como para mim também, falar de assuntos que vão mexer com o nosso emocional. Porque e esses assuntos vão transcorrer até o final do ano. Então, a gente não está aqui, claro que a gente está aqui pelas pessoas, está, mas a gente está aqui por nós, porque é nossa missão, é nosso amor, é o nosso a nossa escuta ativa de todo dia no consultório, muitas vezes as pessoas falando o que está machucando elas, o que tem esse perfeccionismo, o que tem a autoimagem delas que está incorreta, o que está batendo aqui dentro. Gente, a gente está vendo um colapso de saúde mental. E se a gente não estiver escutando ativamente tanto as pessoas quanto nós mesmos, as pessoas elas estão morrendo, literalmente. Então, não, isso não está no script, não está no roteiro, mas é que é muito sério, gente. Tá acontecendo coisas bizarras, sérias, horríveis, que a gente não tem nem noção, e isso tudo é provocado por isso, pelas autocríticas, pelo medo, pelo perfeccionismo mesmo, né? A gente não comentou, eu e tu, né, Nath, sobre o caso daquele homem que acabou tirando a vida dos filhos e que trabalhava com o sogro na prefeitura, porque nem é digno, né, de fala, porque dá palco para alguém que foi fraco, né? Mas a gente precisa saber que tudo isso poderia ser evitado. Com o quê? Saúde mental. Então a gente está aqui numa missão que é missão de herói mesmo, né, Nath? É uma missão de heroínas, de dar a nossa cara a tapa para tirar toda a o nosso perfeccionismo e a nossa autocrítica e dizer: olha, a gente está aqui sendo vulnerável para trazer uma mensagem que talvez eu nem tivesse coragem de dizer, mas a Sim, gente está para isso. sim. Para mostrar para as pessoas também que é possível se livrar disso. Possível, é possível. Hoje mesmo eu estava pensando, eu já tive muito problema com imagem, porque como eu vim a minha mãe, ela sempre teve problema com peso, né? Então ela sempre foi gordinha e ela sempre odiou estar gordinha. E ela então fazia o quê? Ela vestia uma máscara. Então ela tá sempre maquiada, ela tá sempre com o cabelo impecável, com as unhas feitas. E isso fez com que eu me tornasse uma pessoa com uma máscara. Uma máscara de estar sempre maquiada, de estar sempre bem. Como que tu tá? Eu tô bem, eu tô ótima. E para mim dizer que eu não estou bem e que eu sou vulnerável, por exemplo, com o meu peso ou com de andar hoje de chinela havaiana, para mim isso é uma vitória. Porque eu não me critico mais, eu não ouço mais essa voz que não é minha. Então, e voltando a falar do caso que aconteceu, era isso, então era uma família perfeita, era tudo perfeito, uma imagem linda, só que dentro dessa imagem linda, dessas máscaras, ai, e vem o quê? Pessoas vazias, monstruosas até. Então a gente precisa saber que a gente está aqui nesse mundo para evoluir. E a evolução é tirar essas máscaras, é se deixar vulnerável. Sim. E eu acredito que o que nos ajude a chegar nesse estágio é o autoconhecimento. É a gente ir vendo
por que a gente sente isso, por que a gente age assim, o que que aconteceu, é a gente investigar a nossa história e aprender com ela para a gente poder fazer diferente daqui para frente. Então, acredito que não tenha outro passo que não seja esse. Acho que é Exato. isso. E esse olhar, ele precisa ter um profissional. E não é um profissional porque só funciona com profissional. Não. É porque a gente vai fazer as perguntas certas. A gente vai tocar em coisas que talvez você nem tenha coragem hoje de olhar. Isso, exatamente. Né, Nath? Fazemos esse fechamento que não foi tão leve, mas é necessário. Semana que vem a gente vem com a live de solidão. O Vitor vai estar presente, inclusive, nosso colega, que ele vai estar conosco na live, para falar sobre esse assunto que é sobre uma continuação do perfeccionismo. Porque Sim, se a gente for pensar, o que mais acontece hoje? Pessoas solitárias dentro de uma casa cheia de gente. O que exatamente. acontece? Sim. Né? Então a gente E vai fazer isso. Pode falar. sim, vai estar bem legal. Não percam a nossa live semana que vem. E a gente precisa falar um pouquinho da carta também. Nós temos, né? A gente Verdade. tem um modelo de carta para o adulto crítico ou adulta crítica, que a gente pode enviar para vocês no privado, quem se interessar, que é muito interessante escrever e fazer essa carta com o coração para ir se livrando dessa autocrítica, desse perfeccionismo, para dar esse primeiro passo. Então, quem quiser, a gente manda o modelo da carta pelo privado, é só pedir para a gente. E acho que é isso. E acho que é isso. Não sei se tem mais alguma coisa que tu ia falar. Não, não. Eu ia falar que o perfeccionismo ele pode ser revertido, ele não é eterno, ele é apenas um estado. Tudo o que a gente vive hoje é um estado mental. Nada é permanente sem ser a morte, né? Isso. Exatamente. A gente vive a nossa realidade aqui na nossa mente. É só isso. Isso. Vamos Tanto deixar o carnaval de lado e vamos tirar as fantasias, né, da nossa mente. isso. Exatamente. Porque, na verdade, só se projeta na nossa frente o que a gente tem na nossa mente. Então, vamos mudar essa mentalidade, porque a gente pode estar no mesmo ambiente. Se a gente mudar a mentalidade, aquilo vai ser diferente, a experiência vai ser diferente. Então, também queria fazer um fechamento com dizendo que, então, primeiro você começa e vai ajustando no caminho, e que o seu eu do futuro não é perfeito, mas ele é livre porque tem coragem de ser visto como é. Ai, que lindo, verdade. E eu gosto muito de falar sobre presença. Então, se você está presente, você é e será sempre o novo luxo. O luxo Isso, de estar presente com as pessoas que você ama, com as pessoas que estão ali, com as pessoas que querem estar com você. Não diga não para aquelas pessoas que sabe que serão tóxicas, que serão pessoas que muitas vezes não te elevam. Vamos lá, né, Nath? A gente fala muito, ambiente é uma das coisas que a gente mais vai que mais vão influenciar. vão influenciar e que vai mudar a sua vida se você estiver no ambiente certo, com as pessoas certas. Isso, Então, né? isso. É isso. Obrigada pela presença, gente. Até semana que Muito vem. obrigada. Eu Até deixei terça que vem. o sol do J Quest tocando para nossa finalização da nossa live. Eu tô a live toda implicando com esses cabelos aqui, ó. Ó o Tá? perfeccionismo, ó. A live toda puxando. Para, perfeccionista. Tu falou sobre Ah, até agora. Você é muito frizz no cabelo. Tu viu que hoje eu não fiz nada no cabelo. Hoje meu cabelo tá bem natural, tá? E aí, eu só passei um sprayzinho aqui, porque aqui é onde aqueles frizz aparecem. E eu pensei, nossa, a Nath está toda maravilhosa, é, olha aqui, ó. cabelo cacheado. Tá Ai, maravilhosa. meu Deus Tem do céu. mesmo. Gente, maravilhosa. Obrigada, então, gente. Terminar um carnaval
consciente de preferência, né, gente? Isso. Ai, cabelinho novo, é isso aí, cabelinho. Não dá para dizer que é o cabelinho na régua hoje, mas é o cabelinho maravilhoso. É isso aí. Aí. Então tá, gente. Boa noite, beijos Boa para noite. todos e até mais. Muito obrigada pela presença de vocês mais uma vez aqui. Semana que vem estaremos com a live de solidão. Isso. Esperamos vocês.